Fala galera, sejam bem-vindos aqui numa aula onde a gente vai trabalhar mais um pouquinho a sua noção das questões de vestibulares, né? E se você já abriu aí, olhou, tá assustado, tá achando que essa questão aqui é fácil? Sim, ela é fácil, mas ela não é de vestibular. Eu vou usar essa questão para te ensinar como você pode se dar bem nas provas como o UFSC, o EPG, o DESC ou o NESP, por exemplo, porque ela tem alguns formatos aí semelhantes, tá bom? Beleza, gente? Eu sou o professor Maicon Sisoto, sejam bem-vindos então a questões de vestibulares. Galera, você já sabe que aqui na playlist questões de vestibulares eu resolvo sempre questões de vestibulares, né? Então você pode voltar e ver eu resolvendo as outras questões da UFSC, da UEPG, da UEM, também é Universidade Estadual do Maringá, também é uma outra que também tem um formato bem parecido com essas duas, né? Da UDESC já resolvi. As da UDESC são questões um tanto difícil de resolver a parte de exatas, gente, porque a UDESC é uma universidade que envolve muita tecnologia da área da engenharia. Então a parte de exatas lá é muito bem cobrada. Isso é uma noção que vocês têm que ter também a respeito da sua faculdade. A UFSC não é uma universidade que a exatas é muito cobrada, né? A parte de humanas lá é mais cobrada. Então você tem que ter essa noção. Tudo bem? Como que você vai ganhar essa noção? Se você ficar comigo até o final dessa aula, eu vou te mostrar como você pode ganhar essa noção. Beleza? Primeiro vamos diferenciar os dois formatos de prova, né? A UFSC, a UEPG, a UEM, eles têm o formato somatório. Então é o formato em que eu vou somar os resultados. Então não vai estar lá A, B, C e D. Vai estar lá 0, 1 e vai ter um enunciado, vai ter um resultado, algum valor. Vai estar lá 0, 2 e vai ter um outro enunciado. Vai ter lá 0, 4 e vai ter lá 0, 8. É sempre o dobro do de cima, tá? Daí vai ter então umas verdades e você vai ter que julgar. Bom, se a questão aqui ela é uma verdade, você vai falar, opa, verdadeira. Se a questão não é verdadeira, você não vai somar esse valor, então ela vai ficar falsa e no final você vai encontrar um resultado que vai ser a soma das verdadeiras. Tudo bem? Então, o que vai mudar nessas provas é a parte de você ter que somar o resultado. Tá bom? Então esse negócio aí, ele facilita a sua vida, tá? Como se ele facilita a sua vida? Porque, por exemplo, se eu já sei um dos resultados aqui, né? Eu marcaria apenas e eu não sei os outros, eu tenho certeza absoluta que eu não sei os outros. Então você marcaria apenas aquele que você sabe. Você ganha a questão parcial, você ganha um pedaço da questão, beleza? Diferente dessas de alternativa, onde somente uma é verdade. Beleza? Um dos jeitos, então, para você começar a entender aqui as questões, né, de uma universidade ou de outra universidade, é você ver como que é cobrado o tal do vestibular. É de somatório? Geralmente o que é de somatório você tem ali um esquema de você conseguir se dar melhor, para sua nota ser um pouco maior. Basta você utilizar da sua lógica, do conhecimento lógico, né, que a gente aprende aqui também. Tudo bem? Vamos resolver essa questão aqui e discutir aqui o que que tem de importante para eu levar para minhas provas de vestibulares, né? Inclusive, eu vou trazer aqui um conhecimento que a UDESC cobra bastante, tá? A UDESC, ele apresenta para vocês uma questão de física, por exemplo, isso daqui é física, tá? Uma questão de física, aonde ele vai ter um pouco mais de detalhes do que tem essa questão aqui. Essa daqui é uma questão para a gente aprender e a UDESC te cobra uma questão para você ser aprovado. O que vai mudar, que ao invés de estar escrito igualzinho tá aqui, ó, muito genérico, né? Pode ser qualquer coisa o que está escrito aqui, ele vai fazer o quê? Vai contextualizar, contextualizar. Então ele vai te contar uma história, ele vai falar a respeito aqui, cordas vibrantes, vai falar a respeito de um violino, de um violão, de um contrabaixo, de um berimbau, de uma corda oscilando, entendeu? Pode ser até uma ponte, gente. Pode ser uma ponte oscilando como se fosse uma corda. E aí então ele vai obedecer às relações de onda. Tudo bem? Como a gente pode então utilizar dessa questão para aprender? Primeiro de tudo, já falei nas outras aulas, vou falar de novo. Você vai copiar essa questão exatamente do jeito que ela é, tá? Por quê? Porque ela é uma questão para você aprender. Você vai jogar ela numa das inteligências artificiais, né? Você escolhe a sua inteligência aí, né? Eu gosto de utilizar o GPT porque eu já personalizei o meu GPT, né? O chat GPT. Eu jogo ela lá e eu peço para ela contextualizar. Isso daqui eu já ensinei nas outras aulas, mas hoje eu falei que vou ensinar um pouquinho mais, tá bom? Você pode pedir para o chat, né? O chat GPT faz isso para ele criar para você uma imagem, uma figura.
que a figura vai estar dentro do problema. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes eu não vou ter que ler o problema, eu vou ter que observar uma figura. E na física isso acontece bastante, né? Um dos exemplos é uma corda vibrante aqui, ó. Ele poderia me dar essa corda vibrante em diversos módulos ali, em diversos harmônicos, né? E com essas cordas vibrantes, então ele poderia te fazer a pergunta, que é a pergunta que está ali. Tá bom? Isso é contextualizar. Tudo bem? O que eu posso trazer para vocês dessas questões de física, de matemática, de geografia, que se você pode converter isso também em imagem, né? Então, se não está a imagem desenhada ali, você tenta jogar esse seu conhecimento para uma figura, você converte isso numa figura, que é o que eu vou fazer agora para responder essa pergunta com vocês aí. E durante a resposta dela, eu vou dar dicas para você se dar bem no seu vestibular. Tá bom? Gente, então vamos falar um pouquinho a respeito da nossa onda estacionária aí, ó. Dá uma olhada no que está escrito ali, ó. Em uma corda vibrante, forma-se uma onda estacionária correspondente, né? Uma onda estacionária é uma onda que fica confinada numa determinada região, né? Nesse caso aqui é uma região onde ela fica presa pelos nós, que são pontos que não podem subir nem descer. Então eles vão ter sempre um nível baixo de energia. Aqui, aqui, aqui e independente da forma que ela pode oscilar. Beleza? Se ela oscila da maneira mais simples, a gente tem o que a gente chama de primeiro harmônico. Se ela oscila complementando esse harmônico, como assim complementando, gente? Chegando no próximo nó, você percebe que essa voltinha que eu tenho aqui na metade do segundo desenho é o desenho do de cima. Então significa que aqui é o meu segundo harmônico. Eu complementei ele, ó, com o restante que faltava da minha onda, que era isso daqui, e cheguei no próximo nó. De maneira semelhante, eu complementei e cheguei. Opa, eu complementei esse daqui, mais um pedacinho, e eu cheguei também no meu próximo nó. O nome disso são harmônicos, tá bom, gente? Esses são os harmônicos, que são Opa, três. Que são as possibilidades de uma onda dentro de uma corda. Tranquilo? Tudo bem? Então vamos terminar aqui de interpretar isso daqui então. Primeiro, essa corda vibrante poderia ser um instrumento musical ou poderia ser alguma corda presa em alguma coisa. E ela pode ser tanto na horizontal quanto na vertical, tá bom, gente? Então não vão cair nessa. E tipo, o cara mudou o desenho, desenhou de baixo para cima, de cima para baixo. Não, a ciência é a mesma. Ele vai mudar para confundir as outras pessoas. Ele não vai te confundir, porque você vai utilizar a sua inteligência artificial para você criar questões. Anota aí. Criar questões de acordo com esse enunciado aqui, contextualizado, né? E aí, enquanto a gente termina de resolver isso daqui, você vai falar: tá bom, professor, mas se eu só contextualizar, ele vai me contar uma história só. Ele não vai me trazer o conhecimento do EPG, da UFSC, ele não vai me trazer o conhecimento. Então, o que você vai fazer? Você vai combinar essas três coisas juntas. O chat GPT, contextualizar e, ó, pega essa, o edital. Você vai entrar lá no site, né? Você vai entrar lá no site da sua universidade. Então, lá no site, você vai entrar, vai copiar as partes do edital, por exemplo, a respeito de física, e aí você vai pedir para ele criar questões em cima do edital, tá? E outra coisa que você vai combinar também aqui, que você pode combinar, né, na verdade, esses dois aqui esses dois, gente, já garante aí a sua vaga na universidade. Agora você quer passar lá nos primeiros, você vai fazer o seguinte, você vai acrescentar as questões anteriores. Então, o que que vai acontecer? As questões anteriores. Ele vai ter uma noção muito maior de como é perguntado isso. Ele quem? O seu amiguinho inteligente aqui, ó. O chat GPT, o Gemini, o Copilot, a inteligência artificial que você utiliza aí. Tá bom? Então, quando você combina essas três coisas aqui, ó, contextualiza essa questão aqui, porque essa questão você aprende na sala de aula, pô. Então, você contextualiza ela. Põe o edital da sua prova e coloca mais as questões anteriores, toda vez que ele for criar uma questão para você estudar, ele vai criar uma questão possível para o ano que vem. Tudo bem? Porque ela não aconteceu ainda, então ela é possível, tá? E isso daí faz com que você tenha uma noção muito maior do que pode cair. Tudo bem? Vamos responder essa daqui só para não ficar em branco, né? Ela está contextualizada? Não, ó. Olha aí, ó. Em uma corda vibrante, forma-se uma onda estacionária correspondente ao quinto harmônico, né? Então não é o um, não é o 2, não é o 3, não é o 4, é o quinto harmônico. Deixa eu fazer aqui só o 4, o feinho, mas deu. Deixa eu fazer aqui o meu quinto harmônico.
Um, dois, três, quatro, cinco. E deu. Tá? Então fiz aqui o quinto harmônico. O número de meio comprimento de onda e de nós nessa corda equivale a quanto? Né? O que que poderia ele perguntar isso diferente? Professor, como é que ele perguntaria isso diferente? O seu chat já vai fazer isso porque você vai padronizar ele para isso, tá? Mas se fosse uma prova e você quisesse pensar isso de cabeça, ele não iria perguntar, por exemplo, o número de nós. Ele iria falar assim, ó, quantos pontos dessa onda não se movem, tem interferência destrutiva? Tá bom? Então, isso é uma pergunta que ele poderia fazer, tá? Quantos pontos nessa corda, nesse berimbau, eu posso tocar com o dedo próximo que ele não vai mudar o som? Por quê? Porque eu não interfiro na onda quando eu toco num nó, tá? Que é onde a gente encontra ali os harmônicos. Beleza? Então, aqui, gente, o que que a gente vai fazer? Só observar, ó, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5. Tá? E aqui a gente já tem o quê? O número de meios comprimentos de onda. O que que são os meios comprimentos de onda? O harmônico fundamental, o n igual a 1. Né? Deixa eu pegar aqui um vermelhinho, vai ficar melhor, ó. Então, esse daqui, meio comprimento de onda, 1, mais um pouquinho. Esse daqui, 2, mais um pouquinho, 3, 4, 5 meios comprimentos de onda. E quantos nós eu tenho aí? Quantos pontos de energia mínima, né? Que são esses pontos aqui, ó. Então, significa que eu vou ter lá um, que é um lado, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom? E se você observar ali, é sempre um a mais mesmo, tá? Mas responder a questão aqui não é a parte da aula, tá bom, gente? Responder a questão aqui vai ser, então, ó, eu tenho aqui meio, 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 cinco meios de ondas, né? Cinco metades de onda, e eu tenho também seis nós, tá? Então, respectivamente aqui vai ser a minha letrinha D. Tá, mas responder ela não é a parte importante. A parte importante é você utilizar dessa coisa aqui. Percebam que é uma pergunta fácil. Percebam que só tem três linhas ali e ela não tem forma essa figura, essa pergunta, né? Ela poderia ser um desenho. Ela poderia ser um desenho. Ela poderia ser aí, enfim. Na real, o que que ela pode ser? Utiliza seu chat GPT aí, cria uma pergunta legal e deixa aqui nos comentários. Deixa nos comentários que quem vier aqui estudar as questões de vestibulares vai ler sua pergunta aí e vai acabar estudando também, aprendendo, e você vai aprender a partir das respostas que essa pessoa vier, ou eu estou aqui para te responder e te ajudar com a sua dúvida também. Belezinha, gente? Gente, esse aqui foi um caso que eu utilizei uma questão de física, tá? Eu utilizei ela por causa que os meus alunos estão fazendo essa questão em sala de aula, eu acho legal mandar para eles essa aula, mas ela é bem no genérico mesmo, tá? Vale para matemática isso, né? Eu utilizaria o chat GPT nas perguntas de linguagem, por exemplo, né? Naquelas de definições da figura de linguagem e tudo mais. Eu era muito ruim com isso, então se me cobrarem isso no vestibular, eu preciso de uma ferramenta para trabalhar. Então eu colocaria exatamente no GPT, colocaria contexto na pergunta, colocaria o edital aonde fala sobre o que vai cair da língua portuguesa ali, né? E também colocaria as questões anteriores, e aí a perguntinha ia ficar redonda, tá bom? O meu estudo ia ficar redondo e eu ia garantir a minha aprovação, seja lá em qual faculdade eu quisesse. Por quê? Porque eu aprendi a estudar. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Como sempre, ela é muito rápida, mas ela é feita com muito amor e carinho para você aí que está me acompanhando sempre. Valeu, gente. Muitíssimo obrigado. Até a próxima.